Boa noite! Mais um momento nós vamos passar na presença do nosso Deus, orando, pedindo a bênção, a graça do Senhor. Eu me chamo Jeremias Lopes, estou aqui para orar por você e com você, e juntos nós vamos receber do Senhor a orientação pela palavra. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te glorificamos e te agradecemos por esse dia maravilhoso que o Senhor nos deu. Um dia de trabalho, um dia em que vimos o teu cuidado, Senhor, na área emocional, na área espiritual, na área financeira, na parte da alimentação e também na parte da vestimenta. O Senhor é quem cuida de nós e nós te louvamos, Senhor. E queremos, ó Pai, mais e mais te louvar e te engrandecer, porque o Senhor é merecedor. Apresentamos a Ti aqueles que estão passando por dificuldades, aqueles que estão passando por processos, por crises na área familiar, na área profissional, na área ministerial. Ó Deus, que o Senhor, com a Tua bondade, com a Tua graça, mais uma vez, venha sobre os Teus filhos, os auxiliando neste momento, Senhor, de dificuldade. Senhor, estenda as Tuas mãos sobre aqueles que estão passando pelo momento da enfermidade, pessoas que estão passando, Senhor, por lutas nessa parte, enfrentando câncer, problemas nos rins. Ó Senhor, Tu conheces a peleja dos Teus filhos, ajuda-os neste momento. Oramos por aqueles que estão nas casas de recuperação, nas casas de repouso, pedimos para o Senhor os ajudar neste momento. Senhor, estenda as Tuas mãos sobre nós e nos abençoe mais uma vez. Pai, vamos fazer uso da Tua palavra. Fale conosco neste momento. Nos mostra, Senhor, nas Escrituras Sagradas, a Tua vontade para as nossas vidas. Em nome de Jesus, nós oramos e nós agradecemos por tudo. Amém, amém e graças a Deus. Salmo de número 113, que é uma exortação a louvar a Deus pela sua grandeza e por amor da sua bondade para com os pobres. É um salmo que vai mostrar para nós o porquê de louvarmos ao Senhor. O texto diz: louvai ao Senhor, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor, desde agora e para sempre. Desde o nascimento do sol até ao ocaso, seja louvado o nome do Senhor. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória sobre os céus. Quem é como o Senhor, nosso Deus, que habita nas alturas, que se encurva para ver o que está nos céus e na terra, que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo, que faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos, louvai ao Senhor. O Salmo de número 113 nos mostra o poder do nosso Deus. Ele diz no verso 1: louvai ao Senhor, louvai servos do Senhor. A expressão servos do Senhor é aqueles que servem a Ele, que dedicam a sua vida ao serviço ao Senhor. Então ele diz: louvai ao Senhor, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. O nome do Senhor deve ser louvado. O salmista nos mostra que devemos sempre estar louvando o nome do Senhor, diariamente, constantemente, sempre que pudermos. Devemos louvar a Deus porque Ele é merecedor. Grandes coisas Ele tem feito em nossas vidas, grandes obras Ele tem realizado por nós. Então o salmista ele diz: louvai ao Senhor, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Cantar, louvar, atribuir ao Senhor adjetivos deve ser a função de um adorador. A Bíblia nos chama a este lugar, ao lugar
de adorador, ao lugar daqueles que adoram e exaltam, magnificam o nome do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Devemos então ter este coração de adorador que se inclina a louvá-lo, a louvar o nome do Senhor. E aqui eu quero fazer esta aplicação. Dedique-se todos os dias da sua vida em louvar o nome do Senhor. Louve a Ele através de cânticos, de canções, de palavras, de atos. Louve o nome do Senhor, porque Ele merece. Ele diz: seja bendito o nome do Senhor, desde agora e para sempre. Ou seja, desde este momento e para a eternidade, o nome do Senhor deve ser bendito, ou seja, deve ser aclamado, louvado, enaltecido, aplaudido deve ser o nome do Senhor. Desde o nascimento do sol até o ocaso, ou seja, desde a manhã e até o fim dela, deve-se louvar o nome do Senhor. Seja louvado o nome do Senhor. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória sobre os céus. Aí o salmista ele então começa a dizer: por quê? Qual é o motivo que eu tenho que louvar ao Senhor desde manhã até o entardecer? Por que eu tenho que louvar o Senhor? Porque ele diz: porque ele está exaltado acima de todas as nações. As nações, elas buscam as posições. Quem está em tal posição, em tal grupo, e estas ações que as nações fazem para ter ali uma distinção de uma e de outra, perante o Senhor não é nada. Por que não é nada? Porque Ele está acima de todas as nações. As nações lutam para sempre estar no poder. Qual é a nação mais poderosa do mundo? Qual é a nação com mais armamentos que existe, ou com mais tecnologia? Mas o Senhor, o salmista diz que Ele está acima de todas as nações e a sua glória sobre os céus. Ou seja, o Senhor Deus é maior que qualquer nação, é maior do que qualquer povo, é maior do que qualquer continente. O Senhor é maior do que qualquer grupo de nações que venha a existir. Por isso nós devemos louvá-lo. Além disso, Ele está acima dos céus, Ele está com a sua glória sobre os céus, por isso devemos louvar. E então lhe diz no verso 5, quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas? O Senhor Deus, Ele está maior do que todos que existem. Ele é o ser supremo deste mundo, do universo e de tudo que venha a ter existência. O Senhor, Ele é o ser supremo. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Senhor. Então o salmista ele vai atribuindo motivos para nós louvarmos a Ele. O primeiro é que Ele está acima das nações, Ele está acima dos céus e que Ele habita nas alturas. E ele diz no verso 6 que Ele está tão alto, mas tão alto, que quando Ele quer ver os céus, Ele se encurva. Olha que interessante. Quando Ele quer ver os céus, Ele se encurva para ver o que há nos céus e na terra. Então o Senhor, Deus, nunca olha para cima, Ele sempre olha para baixo. Por quê? Porque acima dele não há ninguém. A palavra de Deus nos mostra que Ele é soberano. Ele reina e governa todas as coisas, e acima de Deus nunca vai existir alguém maior do que Ele. Ele é o máximo de toda a existência. Ele diz no verso 6 que se encurva para ver o que está nos céus e na terra, ou seja, tanto a terra como os céus para Deus é a mesma coisa, porque Ele sempre vai olhar para baixo.
Quando eu e você queremos ver um avião, nós olhamos para cima. Quando eu e você queremos ver um pássaro que está voando, nós olhamos para cima. Mas Deus não faz isso. Deus olha para baixo, porque Ele está acima de tudo que existe. Então ele começa a dizer no verso 7 o que ele faz pelo homem, que do pó levanta o pequeno. Olha que interessante. Do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado. E aqui o Senhor Deus começa a falar através da escrita deste salmista o que ele é capaz de fazer: levantar o pequeno e erguer o necessitado. Deus pode fazer alguém que é extremamente pobre se tornar extremamente rico. Deus é capaz de fazer alguém que está padecendo necessidade hoje, amanhã, ele estar assentado entre os príncipes. É por isso que Jó, ele tem o seu cativeiro mudado e transformado, porque é Deus que fez aquilo ali na vida de Jó. Jó estava com um caco de telha, coçando as suas feridas, em um lugar vazio, sem finanças, sem família e sem nada. Mas diz o texto que Deus virou o cativeiro de Jó e agora ele se tornou um dos maiores ali poderosos da terra de Urs de Caldeus. Por quê? Porque o Senhor Deus, ele pode fazer esta atitude de levantar o pequeno do pó e também do monturo erguer o necessitado. Deus tem esta capacidade de exaltar alguém, de levantar alguém e de erguer alguém, para o fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Olha que coisa linda e que coisa tremenda isso aqui. Ele é capaz de levantar e colocar entre os governantes da terra, entre os maiorais da terra. Ele é poderoso, porque é o Senhor que exalta. E aqui eu faço a segunda aplicação. Existe todo um processo nas nossas vidas e nós temos que acreditar e crer assim, que existe um momento em que o Senhor vai nos erguer, que o Senhor vai nos levantar. E isso não é só na área financeira, mas também na área espiritual, na área familiar, na área profissional. O Senhor Deus tem este tempo e nós devemos entender que Ele é que faz isto acontecer. Na vida do justo é assim que nós acreditamos, cremos e confiamos no Senhor, que é Ele que vai levantar, é Ele que vai erguer, é Ele que vai colocar entre os príncipes dos povos, é Ele que faz esta atitude, é Ele que consolida isso na vida do justo, é o Senhor Deus. E aí ele diz no verso 9, que faz com que a mulher estéril habite em família. Olha que interessante, que faz com que a mulher estéril habite em família. Na Bíblia Sagrada nós temos inúmeros casos que ficaram registrados para nós, de mulheres que eram estéreis, e o Senhor as abriu à madre, dando-lhes a oportunidade de gerar filhos e de ter ali filhos e se alegrar. Então ele diz que faz com que a mulher estéril habite em família, ou seja, o Senhor Deus não tem limite, Ele pode todas as coisas e assim nós cremos e isso nós pregamos. E seja alegre, mães de filhos? É uma pergunta, mas é uma pergunta retórica, onde ele está afirmando que faz com que a mulher estéril habite em família e seja mãe de filhos, porque a pergunta se iniciou lá no verso 5, quem é como o Senhor nosso Deus que habita nas alturas? Pode ter alguém como ele, que quando ele quer olhar para cima, ele olha para terra, que quando ele quer fazer alguém se levantar, ele move os céus e faz este sair da necessidade e ir para a fartura, que consegue fazer a mulher estéril habitar em família? Tem alguém como o nosso Deus? Não tem, porque Ele é um único Deus, aleluia. E então o salmista termina dizendo, louvai
ao Senhor. Louvai ao Senhor, e ele coloca um ponto de exclamação, uma enfatização, uma enfática que ele faz: louvai ao Senhor. Quando nós vamos orar, é natural e é bíblico a gente sempre pedir, e isso não é errado de nenhuma forma, mas é interessante nós vermos estes pontos que a Bíblia Sagrada também nos apresenta, de louvar o Senhor. Louvar a Deus pelas atitudes que Ele tem feitos por nós, por aquilo que Ele tem realizado por nós. Os feitos mais simples, aos atos mais complexos que Ele tem realizado. Devemos sempre estar diante de Deus, louvando a Ele, com esse espírito de adorador, engrandecendo e adorando este Deus que trabalha por nós. Existe alguém como o Senhor? Não. Ele é o único, é o eterno, é o vivo, é o Deus Pai, é o Senhor nosso Deus. A Ele seja a honra e a glória para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Oremos ao nosso Deus, louvando a Ele. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te glorificamos pelo Salmo de número 113. Vimos, Senhor, que o Senhor é grande e que não há Deus como o Senhor. Tu és o único, verdadeiro, o nosso Pai eterno, e nós te glorificamos. Nós te glorificamos por tudo que o Senhor tem feito e realizado nas nossas vidas. Grandes são as obras, grandes são os feitos que o Senhor tem feito ao nosso favor. E nós, Senhor, te louvamos e te adoramos, Senhor. Ó Deus, Tu és o nosso Redentor, a nossa rocha, a nossa firmeza, a nossa fortaleza. Tu és, ó Deus, o que nos renova, o que nos faz ir avante. Somos totalmente dependentes de Ti, e sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Neste momento, aplicamos os nossos corações a adorar a Ti, porque Tu és merecedor. Toda a honra e toda a glória seja dado ao Senhor. Pai, vem abençoar a noite dos Teus filhos, concedendo paz, alegria, tranquilidade, contentamento do céu, que a paz que excede todo entendimento esteja sobre a vida dos Teus filhos, os abençoando e os fortalecendo para um dia, Senhor, mais um dia para vencer amanhã. Fique conosco, ó Pai, somos necessitados de Ti. Em nome de Jesus, amém, amém e graças a Deus. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe, te guarde e te livre de todo mal. Amanhã pela manhã estaremos aprendendo mais sobre as igrejas do Apocalipse, e juntos nós vamos crescer no conhecimento. Até o próximo vídeo, querendo Deus.